Imagine que você é um artesão, que faz artesanato. Você está ali fazendo seu artesanato, trabalhando, vivendo, é a sua profissão. E aí chega uma pessoa e fala com você assim: eu preciso de uma cesta, do tamanho assim, do formato assim, uma cesta específica para um propósito específico. Você faz para mim? Me entrega rápido? Você recebe aquele pedido como mais um, e trabalha, faz aquela cesta, e no outro dia aquela pessoa passa ali para pegar aquela cesta, e ela leva a cesta embora, e você simplesmente fez a cesta. Um tempo depois, você fica sabendo que ali na sua região, aonde tinha um decreto do rei, que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas, uma mulher muito corajosa pegou aquela cesta que você fez, colocou uma criança dentro, jogou no rio Nilo, e a filha do faraó achou aquela cesta, pegou aquela criança, e aquela criança era Moisés. E de repente você se toca: eu fiz a cesta que libertou o libertador de Israel de morrer pela espada dos soldados. Mas você simplesmente fez a cesta. Seu nome nem aparece na história. Ninguém nem sabe quem você é. Mas você fez a cesta. Uma outra situação. Eu vou te dar 5 exemplos. Alguns homens na sua região te procuram. Você é uma pessoa habilidosa para fazer coisas manuais. E eles falam com você assim: fulano, eu não aguento mais as minhas ovelhas serem devoradas por leões, ursos que saem da hibernação comerem as minhas ovelhas. Eu preciso de alguma coisa para afastar essas feras. E você, um inteligente, tipo o pastor Alisson, assim, tipo o Eliéder, assim, tipo o pastor Everton, esse pessoal que pega e faz acontecer, o Harrison, tem essas habilidades? Você é assim. Aí você pega ali uma lã de ovelha, pronto, um couro, e faz uma ferramenta para jogar pedras. E dá o nome daquela ferramenta de funda. E aí entrega para aquele cara que veio te falar, e ele começa a usar. E um tempo depois, você fica sabendo que um jovem pastor de ovelhas ganhou aquela funda de alguém que comprou de você. E aí ele foi enfrentar um gigante que estava enfrentando o exército da sua nação com aquela funda. E da funda que você fez, saiu a pedra que derrubou o gigante Golias de Gate. Ninguém sabe o seu nome. Ele não aparece na história. Mas você fez a funda, simplesmente fazendo as suas atividades diárias. Terceiro exemplo. Você tem uma propriedade, e aí fica sabendo que na sua cidade, uma cidade pequena, tem um casal andando por ali, e a mulher anda igual a pastora Ariela. Ai! Peguei no seu pé, minha filha. Está no 9º mês de gravidez. 30º e lá vai pedrada de semanas. E aí você olha, será que José era um negão careca? Não sabemos, né? A gente acha que Maria era branca, né? Mas ela está andando igual a pastora Ariela. Aí você fica preocupado com aquilo e alguém te fala: fulano, aquele casal lá, que a esposa está grávida, a ponto de ganhar neném, não achou nenhum hotel na cidade, eles vieram para o recenseamento, que é o realistamento das pessoas que nasceram naquela cidade. Essa criança vai nascer no meio da rua. Você fala: não vai não. Aqui em casa tem muita coisa não, mas tem um estábulo, que é onde os animais ficam. E eu vou arrumar lá direitinho e traz ela para cá. Na rua essa criança não vai nascer. Você não conhece a família. Mas como você é dessa cidade pequena, e nessa cidade todo mundo é parente, é mais ou menos quando você vai em Cariacica, todo mundo é primo do Everton e da Lorena. Todo mundo é parente. Você chega em Cariacica, é parente do Everton e da Lorena. Então a cidade é assim: você vai, é meu primo, de algum lugar é meu primo. Aí leva para sua casa, e aquela criança nasce ali, na sua casa, na estrebaria da sua casa. E um tempo depois você fica sabendo que aquela criança cresceu, cumpriu seu ministério,
morreu, ressuscitou no terceiro dia. Você fala, meu Deus, o Senhor nasceu dentro da minha casa? Porque Jesus é Deus, amém? Ninguém sabe quem é você, ninguém sabe o seu nome não está na história, mas você simplesmente teve compaixão e deixou que a sua casa fosse a sede da chegada na terra do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Uau! Quarto exemplo. Seu filho te pede para ir no monte ouvir um pregador. E você é uma mãe ou um pai, vamos colocar exemplo de mãe, precavida como a apóstola Dani. Não, pode ir ouvir o pregador, é melhor que você ficar em casa jogando no computador. Mas leva aqui um lanchinho, 5 pães e 2 peixes. Faz a marmitinha. Hã? Ia mandar mais, né? 5 é pouco para ela, realmente. Faz ali o lanchinho, põe na mão do menino e fala, vai ouvir o pregador. Um tempo depois chega uma notícia para a senhora. Mais ou menos 20 mil pessoas por baixo, porque eram 15 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então tinha no mínimo 20 mil pessoas. Alguém te fala, 20 mil cabeças comeram da comida que você fez, do lanchinho que você pôs na merendeira do seu filho. Você, como por só 5 pães e 2 peixes? Mas lá tinha um homem que multiplicou os pães e os peixes. Ninguém sabe quem é você, ninguém sabe seu nome. Mas a comida que foi usada para multiplicar foi a que você colocou na merendeira do seu filho. Uau! Suponhamos que você seja proprietário de um burro. E use ele para carregar umas cargas, ganhar um dinheiro. E você comprou aquele burro com dificuldade, não sei, criou aquele burro. E um dia chega uma rapaziada e fala com vocês assim, me empresta esse burro para o meu professor entrar em Jerusalém montado nele. E você empresta. Bom coração, leva o burro. De repente, até deixou de pegar um serviço que ia ganhar um fretezinho com aquele burro, que poderia ser um burro Uber, ou um burro Eats, que você ganhava um dinheirinho fazendo entrega com eles, entendeu? Você emprestou o burro. Mal sabendo você que o fato de você ter aquele burro, criar aquele burro, fez-se cumprir uma profecia de 520 anos. A profecia foi dada em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e diz, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado no jumento, um jumentinho, cria de jumenta. A profecia dada 520 anos antes desse momento que a rapaziada te pediu o burro. Esse momento agora também está declarado. E é o cumprimento da promessa que está em Mateus 21:5. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de uma jumenta. Então o fato de você ter emprestado esse burro, fez-se cumprir uma profecia de 520 anos. Ninguém sabe seu nome, ninguém sabe quem você é. Ninguém sabe como você criou aquele burro, as dificuldades que você teve. Ninguém sabe disso. Mas o seu burro já estava profetizado 520 anos antes de você nascer. Esses exemplos me fazem me perguntar uma coisa. É Deus que ordena os nossos passos? Ou somos nós que dirigimos a nossa vida? Todas essas pessoas do exemplo que eu citei, o nome delas não está na Bíblia. Ninguém sabe quem são essas pessoas. Ninguém sabe quem fez a cesta para Joquebede. Ninguém sabe quem fez a funda para Davi. Ninguém sabe o nome do casal que hospedou José e Maria. Ninguém sabe o nome da mãe do menino dos 5 pães e 2 peixes. E ninguém sabe quem era o dono do burro. Pessoas que estão nas entrelinhas, não nas linhas da Bíblia. Mas que por elas, as profecias se cumpriram. Essas pessoas dirigiram a sua vida? Ou Deus conduziu a vida das pessoas para esse momento? A gente está falando muito nesses dias de algoritmo, que é aquele negócio que tem nos motores de aplicativos, que
tem um programa ali que detecta as suas preferências e que vai te oferecendo coisas. Então nós entendemos o que é o algoritmo. O algoritmo é algo pré-existente dentro de uma realidade, para propor uma situação. E se nós podemos dizer que existe um algoritmo em Deus, esse algoritmo é o livre-arbítrio. Nós entendemos que Deus deixa cada um decidir a sua vida. Está no algoritmo de Deus. Mas, se nós estamos focados em viver no centro da vontade de Deus, a nossa vida vai fazer parte de uma viagem profética. Se nós estamos focados em Deus, nós vamos descobrir que mesmo quando nós achamos que somos nós que decidimos, Ele já decidiu para nós há muito tempo. Só acha que toma as decisões da própria vida quem não entendeu que Jesus é Senhor. Mas quem entendeu que Jesus é o Senhor sabe que Ele está trabalhando enquanto nós não vemos. Ele está trabalhando nas entrelinhas da nossa vida. Se você compreende isso, aplauda o Senhor Jesus. Um exemplo prático disso foi o que José, no Egito, disse para os seus irmãos. Depois de quase 15 anos de sofrimento naquela terra. Sofrimento da rejeição dos seus irmãos, do abandono. Sofrimento de sentir-se morto, mesmo estando vivo, sendo separado da sua família, sem possibilidade de retorno. Um dia acordou e beijou o pai, e era o último, durante esses quase 15 anos. E muitos desses anos ele achou preso no Egito, primeiro dentro da cisterna, depois dentro de uma gaiola, pelos os ismaelitas sendo levados como escravo para o Egito, depois no Egito, apanhando, sofrendo chicotadas, depois sendo vendido como escravo, que era bem semelhante à venda de um animal, depois trabalhando numa casa de pessoas que ele nunca viu, não falava o idioma. Você já teve com pessoas que você não fala o idioma daquelas pessoas? Que situação desagradável que é. E José passou por tudo isso, e ali no Egito, depois acusado de tentativa de estupro, sendo inocente, querendo fazer as coisas certas, mas por isso saindo de uma situação de escravidão que já era ruim, mas se tornando em uma situação de presidiário. Depois sofrendo naquela cadeia, pedindo às pessoas para se lembrarem dele, o copeiro e o padeiro de Faraó, que ficaram presos ali com ele, se esqueceram dele, ficou anos naquela cadeia. Durante todo esse processo, José sofreu. Mas em um determinado momento, como um cometa que se choca com um planeta e gera uma grande explosão, a vida dele mudou. E da cadeia ele foi levado para o palácio. E ali agora, como administrador, governador do Egito, depois de ser honrado e de receber os seus irmãos no Egito e ver que Deus transformou todo o seu deserto num manancial e entender o propósito do seu sofrimento e entender que sem aquele sofrimento ele não seria quem ele se tornou, por isso ele pôde então dar glórias a Deus pelo seu sofrimento. Ele disse no capítulo 20, no capítulo 50, o versículo 20, vocês planejaram, de Gênesis, vocês planejaram o mal contra mim. Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Uau! Vocês acharam que fizeram mal contra mim, mas Deus planejou o bem para que esse povo fosse salvo. Ele entendeu que tudo que passou foi um caminho conduzido por Deus, para não só levá-lo ao bem, mas condicionar que todo o planeta fosse abençoado pelo Egito. Porque a fome se abateu no planeta. E José alimentou a nação do Egito e de outras nações, como a nação dos hebreus. Seus pais, seus irmãos, que foram ali comprar comida. Pela sabedoria, inteligência e pela pessoa que ele se tornou.
através do sofrimento que ele passou. Certamente, se José não passasse por tudo que ele passou, ele não seria o homem que ele se tornou. Entendendo tudo isso, nós devemos concluir que nossa vida está sendo dirigida por Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: ei, o volante está na sua mão não, inocente. Você concorda com isso? Aplauda o Senhor e dá um sorriso. Semana passada eu preguei sobre o dilema das duas vidas em um instante. Eu deveria ter feito isso no lugar disso. Eu não deveria ter feito isso, mas deveria ter feito aquilo. Esse dilema é um erro. Pois nós entendemos, domingo passado, não entendemos? Que nós temos uma vida em um instante. O que poderia, não foi, não será. Então, vamos fazer a paz com a vida que nós temos e saber que na entrelinha delas, ei, Deus está nos direcionando para o centro da vontade dEle. Ele nunca perde, Ele sabe o que faz. E isso não é convicção de Roneizinho, não. Isso é Bíblia. Jeremias capítulo 10, 23. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence e não compete ao homem o dirigir os seus passos. Está aqui na Bíblia. E a gente acha que nós podemos dirigir os nossos passos. Enquanto nós temos que descansar e saber que Ele tem cuidado de nós. E focar a nossa vida nele. Talvez você não esteja exatamente no lugar econômico, acadêmico, familiar, profissional, ministerial, nos seus relacionamentos, na sua saúde, que você gostaria de estar. Talvez, pelo contrário, você esteja no lugar que você não gostaria de estar de jeito nenhum. Mas eu quero te dizer que se você ama a Deus, se Jesus é o Senhor da sua vida, e você entregou o seu coração a Ele, você está exatamente no lugar do cumprimento do propósito dEle para a sua história, desde antes de você nascer. O que nós precisamos é estarmos apegados em Jesus. E o que não faz sentido para nós, hoje, fará sentido. Talvez só quando a gente estiver no céu e Ele nos explicar algumas coisas. Mas podemos ter certeza que Ele está trabalhando nas entrelinhas da nossa vida, sejam elas boas ou ruins. As boas a gente não entra em conflito, a gente só entra em conflito com as ruins, né? Mas até nelas Ele está trabalhando nas entrelinhas para cumprir o propósito dEle na sua história, porque Ele planejou a sua vida antes de você nascer. Crer que a nossa vida faz parte de um propósito de Deus traz cura para o nosso coração. Acreditar nisso, mesmo contra todas as circunstâncias, traz cura para o nosso coração. Então acredita no que Jeremias disse. Não lhe pertence, não lhe compete dirigir os seus passos. A sua vida está nas mãos de Deus. Acredita nisso. Para de degladiar contra isso. E deixar essa sua alma rebelde, essa sua alma menina, essa sua alma carente, falha, debilitada, gritar querendo solucionar e dirigir tudo. Falar: ei, stop! Deus controla a minha vida. E passando pelo que eu estiver passando, Ele é a força dos meus dias. Ah, se você pode, aplauda o Senhor. Quantas vezes José não deve ter falado isso lá no Egito? Quieta alma. Eu acho que ele já deve ter composto essa música lá e a Lumelpídio achou. Foi a Lumelpídio? Não, né? Foi a menina aí. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aquela que fez essa música. Ela deve ter achado isso na tumba de José. Porque José deve ter cantado muito isso lá no Egito. Estou brincando. Oi, amor. Não, não é ela não. Não é não. Não é não. Esqueci o nome dela. É Zoe, não é não? Tamires, isso aí. Acertou. Palmas para você. Então, diga para sua alma se aquietar. Para de achar que você é um erro, que você é um problema, que a sua vida não tem sentido. Para de se
se bater, descansa no Senhor e diga para Ele: o Senhor é tão Deus que até os meus erros e os desastres do meu passado, o Senhor alinha para um futuro de cumprimento do seu propósito na minha existência, porque eu acredito que o Senhor dirige os meus passos e que a história da minha vida estava escrita antes mesmo de eu nascer. Salmo 139, 14, 16 diz: eu te louvo, porque me fizeste na parabólica espiritual, captando todas as informações em todas as áreas da nossa vida. Tropecei. Qual é o seu propósito nesse tropeço, Senhor? Se o Senhor não quiser me revelar agora, eu sei que na entrelinha desse tropeço, o Senhor está trabalhando para mim. É descobrir o fundamento de habilidades que são manifestas por causa de deficiências. Viver com Jesus, viver a vida espiritual é descobrir esse fundamento. Tipo, o cego, que ouve muito melhor do que os que enxergam. Ele só ouve melhor porque ele foi limitado de ver. Então o seu ouvir melhor cumpre um propósito diferenciado. O surdo que enxerga melhor. Eu conheci um cego que ele contava dinheiro tão bem, tão rápido, fazia contas matemáticas tão rápido na cabeça, que nós nem com calculadora fazíamos, ele já tinha feito a conta. Ninguém enganava ele, nem com nota, nem com moeda. Ele tocava na moeda, sabia, pelo tamanho e pela textura, na época que tinha moeda, né, que a gente usava, o que era. Ele tocava na nota, ele sabia se era de 100, de 50, de 20, de 10, de 2. Ninguém enganava ele, porque ele tinha os olhos nas mãos. Ele tinha uma habilidade muito maior, e nós conhecemos várias pessoas assim, que por causa da deficiência, desabrocham potenciais magníficos e maravilhosos. E o fundamento disso é uma vida que descobriu propósito na fraqueza. E os que creem em Jesus estão caminhando nessa direção, com os alertas ligados, para discernir em Deus cada momento, cada situação da sua vida. Não estão vivendo por viver, estão vivendo pelo cumprimento do propósito divino. Tem um homem que eu admiro, e é o Nick Vujicic, é um nome muito estranho. É um homem sem braços e pernas. Quem já viu alguma coisa do Nick Vujicic aí? É maravilhoso, né? É um homem sem braços e pernas, que encontrou propósito, levando esperança para pessoas normais no corpo, mas amputadas na alma. Ele descobriu o propósito disso, para levar esperança para quem anda e tem braços, devido a ele não ter braços nem pernas. E ele disse: Deus pode me usar para ser um milagre, mesmo sem eu ter um milagre. Eu capturei o pedaço do vídeo que ele fala isso. Eu quero que você preste atenção. Diminua as luzes para mim, por favor. Deus pode me dar braços e pernas? Pode. Ele vai fazer isso? Não faço ideia. Se eu oro por isso? Sim. Isso. Volta. Porque é muito rapidinho o vídeo. Então entenda, ele descobriu o propósito para trazer esperança para pessoas normais amputadas na alma. Pelo fato dele ser amputado no corpo, mas curado na alma. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora, dá para soltar aí, minha filha? Deus pode me dar braços e pernas? Pode. Ele vai fazer isso? Não faço ideia. Se eu oro por isso? Sim. Seria bem legal. Seria muito legal poder subir em uma bike como você, bater em um poste e quebrar um braço ou uma perna. Mas Deus pode me usar para ser um milagre sem eu mesmo ter um milagre. Por quê? Porque o milagre que aconteceu na minha alma, no meu coração, na minha mente, você vê um homem como eu sorrindo e exaltando a alegria e um propósito que muitos de vocês ainda não encontraram. Deus pode me dar braços. Forte, não é? Você vê um cara desse tamanho, em cima de uma mesa,
falando que se Deus quiser, Deus pode dar para ele braços e pernas, mas ele não sabe se Deus vai dar. Mas ele pode ser o milagre, mesmo sem ter o milagre. E nós podemos olhar para isso, para essa imagem tenebrosa, e vermos um homem sorrindo e exaltando a alegria de um propósito, que encontrou, quando nós ainda não encontramos. É confrontador, não é, gente? E o Nick é casado e tem filho. Acho que ele tem 3 filhos. Ele vive lá nos Estados Unidos. E uma vez só que esse eu não achei o vídeo. Ele falou em uma ministração dele na Lagoinha, em Belo Horizonte. Naquele ano, eu não sei se foi 21 ou 22, foi alguma coisa assim. Ele falou, esse ano, era final de ano, eu ganhei, pela misericórdia de Deus, 215 almas para Jesus através da pregação do Evangelho. E ele disse, porque eu sou bonito? Não, porque eu sou feio, não tenho braços e não tenho pernas. E as pessoas me veem e ficam impactados de verem que eu posso ter alegria em um Deus que me dá alegria sem ter me dado braços e pernas. E eu digo para vocês, ele falou desse jeito. Eu prefiro ter ganhado 215 almas para Jesus por causa de não ter braços e pernas, do que ser como você, que não ganhou nenhuma alma para Jesus e tem seus 2 braços e as suas 2 pernas. Ai, tomei um soco na boca do estômago. Mas é verdade, é ou não é, gente? É verdade. Entende uma coisa? Eu não estou reclamando de bênçãos, eu quero bênçãos. Nós acabamos de falar sobre bênçãos aqui no testemunho do Eliéder. Nós queremos as bênçãos, nós precisamos das bênçãos. Mas se nós não tivermos cuidado, as bênçãos nos aleijam. Quanto os aleijões da vida nos potencializam para a glória de Deus. Nós só precisamos estar focados nele. Eu não quero decidir o meu futuro nem o seu. Falar o que acontece amanhã, isso não nos cabe. Cabe ao Senhor dirigir os nossos passos. Amém? Mas, se os nossos passos nos levarem por caminho de dor, nós só temos um propósito na dor: tirar força da fraqueza. Então receba a força do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Receba força, receba força, receba força. Não sei pelo que você está passando, não sei o que grita na sua alma, a frustração, o peso, a opressão que vai na sua alma, mas isso que o diabo está querendo falar para você, que é para destruir, Deus me mandou te dizer hoje, isso é para te levantar. Aplauda o Senhor. Você vai sair mais forte desse ringue. Você vai sair mais forte desse vale. Permaneça no Senhor. É assim que nós entendemos as palavras de Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Existe uma força que surge da fraqueza, e essa força é exatamente o entendimento que nascemos com propósito. Você não foi uma barrigada perdida. Você foi um propósito desenhado por Deus antes mesmo de você nascer. Creia nisso. Esse propósito vai se revelando na nossa vida à medida que nós vivemos. Ele não está nas linhas, ele está nas entrelinhas. As entrelinhas são invisíveis para os normais. Amém? Todos nós somos normais. Então só tem um que entende as entrelinhas, é Deus. Só nos cabe descansar e saber que Ele está cuidando de nós. Para vivermos isso, precisamos estar plantados em Deus, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Só vive tudo isso que eu estou pregando aqui quem tem Jesus como seu Salvador. Está constante na presença dEle. Só vive isso aqui quem entra ano, sai ano, está na presença do Senhor, orando, jejuando, lendo a Bíblia, adorando,
sendo crente de verdade. Porque isso é estar plantado. E estar plantado é o segredo da frutificação. Amém? Eu fiz um vídeo com a mexerica ontem, não sei. Quem viu o vídeo da mexerica? Eu passei perto de uma propriedade que eu não sei de quem é, mas estava aberta. Os pés de mexerica tapados de mexerica, os pés de abacate tapados de abacate, daquelas propriedades de roça, que você sabe que o dono vai falar com você, pode pegar aí, tá perdendo, um monte de mexerica no chão. Eu falei, vou fazer um vídeo. Parei perto do pé e falei isso. O tempo da frutificação chega para toda planta, amém? O que a planta precisa para frutificar? Tá plantada. Ela precisa estar plantada. Receber os nutrientes da terra. Por isso, junto a ribeiros de águas. Ela tem que ter fonte de água. Mas se ela não estiver plantada, ela não vai frutificar. Então, crente tem que estar na igreja. Amém? E igreja é lugar que tem hora que dá vontade da gente ir embora e não voltar nunca mais. É ou não é? É cutucada na costela, é topada na unha. Mas é aí que o Espírito Santo está te regando. Vai minha plantinha, permanece minha plantinha, ama minha plantinha, perdoa minha plantinha, seja humilde minha plantinha, pede perdão minha plantinha, fica aí. Porque é aí que eu te quero. Mas o tempo da frutificação vai chegar. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. São as adversidades que provam o nosso caráter, que dizem quem nós somos, e escute, não aplauda agora não, nos respaldam para frutificar. Crente que fica pulando de galho em galho, vai morrer sem fruto. Isso não é profecia não. Isso é reflexão sobre a verdade da palavra. Digo a mesma coisa da família. Homens e mulheres. Vou separar, vou embora, vou divorciar, vou acabar com esse casamento. Vai viver de casamento em casamento sem receber o tão esperado fruto de uma vida em família, conforme a vontade de Deus. É fácil, gente? Não é. A mesma coisa na profissão. Profissional que chuta o balde por qualquer coisa na empresa e fica pulando de emprego em emprego, não vai frutificar como aquele que permanece fiel à sua missão, entra ano e sai ano. É ou não é, gente? Exemplos práticos da vida que nos ensinam que nós somos como plantas. Mas se permaneceu plantado, apesar das dificuldades, a hora da frutificação vai chegar. Porque fruto não se faz, se vive. Fruto não se faz, se vive. Ele vai pocar aqui, né? Pluc, apareceu o fruto. Pluc, apareceu o fruto. Pluc, 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 pluc. Você vai falar, rapaz, o que me fez ser digno de tanta essa frutificação? Aí Jesus vai te chamar no canto e fala, lembra aquele dia que você aguentou aquilo? Lembra aquele dia que você perdoou aquilo? Lembra aquele dia que você pediu perdão pelo aquilo? Lembra aquele dia que você permaneceu? Aí a hora do marido falar, Senhor, por que minha esposa me adora tanto? Aí Jesus vai te falar, porque você morreu na cruz por ela, varão. Quando você aguentou. Não me olha assim, não. Não me olha assim, com esse olhar de quem passou a vida inteira. É isso! Quem está entendendo, aplauda o Senhor. E diga, eu vou permanecer. Eu vou ser respaldado, diga isso, vou ser respaldado para frutificar. Esse é o caminho para se viver a plenitude do propósito de Deus. E só entendemos isso firmados em Jesus, estabelecidos nele, porque é Jesus, o nosso rio de águas vivas, que nos faz permanecer na família, na profissão, no ministério, em todas as áreas da nossa vida, ser uma pessoa constante. Fulano de tal, há 10 anos atrás era crente, hoje continua crente do mesmo jeito. Fulano de tal, há 20 anos estava casado, hoje, se Deus tem dado vida para ele e para ela, estão casados do mesmo jeito, porque só a morte pode separar aquele que Cristo ajuntou. E nós cremos que Cristo ajuntou aqueles que nele decidiram caminhar assim. Então venha o que vier, vai até o fim. Amém?
Eu profetizo longevidade nos casamentos dessa casa, em nome de Jesus. Amém? Com chatice ou sem chatice? Vamos permanecer. Não estou falando para ninguém. Não estou falando para ninguém. Estou falando para ninguém. Eu sou chato, não. Só estou ficando velho. Todos vamos frutificar, amém? É Cristo que nos respalda isso. Mas aqueles que não têm vida espiritual, vivem com os radares desligados. E ignoram as entrelinhas da vida, por isso não entendem os propósitos de Deus. Passam pela vida, pagam contas, comem, bebem, e desenvolvem um relacionamento religioso com Deus, que é, me livra do mal, amém, me abençoa aqui, amém. É isso o tempo todo, quer que Deus me dê, quer que Deus me livre, quer que Deus faça, e Deus nunca vai governar a minha vida. Quem não tem um relacionamento com Jesus vive a religião, e o mundo está cheio delas, com seus dogmas, com as suas liturgias, com as suas belezas humanas, psíquicas, terapêuticas, mas nenhuma religião tem o poder de fazer que a vida de Cristo flua de dentro da vida humana para abençoar as nações. Mas o Espírito Santo vivendo em nós faz isso com todos nós, porque Ele levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém? E essas pessoas reclamam e falam, Deus, um propósito na minha vida? Não. Minha vida é trabalhar e pagar conta. Eu saio de casa, meus filhos não acordaram. Eu chego, eles já estão dormindo, não estou nem vendo eles crescer. Minha vida é essa. Eu estou vivendo. De sobrecarga em sobrecarga, de cansaço em cansaço, na força do seu braço, tentando correr atrás para prover a sua vida, se tornando malditos, apáticos, distantes de Deus, encontrando nos vícios, seja ele bebida, pornografia, mentira, engano, tantas coisas ruins, alguns momentos de prazer. E assim vive a humanidade. Mas quem tem Jesus no seu coração, ligou os alertas e está tirando força da fraqueza. E esses somos nós, os que cremos em Jesus. Amém? Isso não nos faz melhores, humanamente falando, do que as pessoas. Mas isso nos faz encaixados na unção que está sobre o propósito profético. Aonde você está é o lugar que Deus queria que você estivesse. Quem você é a pessoa que Deus queria que você fosse. O que você tem é o que Deus queria que você tivesse. E com tudo isso, Ele vai te usar para fazer uma revolução no momento dele, como uma multiplicação de frutos em glória para a honra do nome de Jesus. Se você entende, aplauda o Senhor. Em 2 Samuel, Heloísa, você entrou pro jogo, hein? Agora está andando e falando também. Mais um, que venham mais, aleluia. Heloísa entrou para a disputa, Anthony. Não é só você não, varão, vigia. Em 1 de Samuel, tem uma história que ilustra muito bem isso. Essa realidade da entrelinha que Deus está trabalhando. É a história de Saul, e de como ele foi ungido rei de Israel. Saul, como o rei Ezequias, que o pastor Rafa pregou quarta, começou muito bem, mas terminou muito mal. Mas vamos deixar o fim dele para outra mensagem, vamos olhar o começo. O começo de Saul foi mais ou menos como o começo do artesão que fez a cesta, do cara habilidoso que fez a funda, da mãe do menino que mandou o lanche, o que eu falei na introdução. Ele estava vivendo a vida dele. Mas o nome dele está na Bíblia, a história dele está na Bíblia. E a conclusão do propósito dele, Deus deixou registrado. E tudo começou assim, o seu pai Quis, o nome do pai dele era Quis, ele perdeu 2 burras. E ele mandou Saul pegar servos e ir buscar essas burras. Saul e os seus servos saíram da casa do seu pai, que era na região de Benjamim, e atravessaram os montes da região de Efraim, que era uma região montanhosa,
era como um Domingos Martins, assim, atravessaram a região, passaram a região de Salisa, que era uma região plana, entraram no distrito de Salim, foram para o distrito de Zuf, atravessaram mais ou menos como se fosse hoje uns 4 ou 5 municípios dos nossos. Como se eles tivessem saído de Vila Velha, cortado Cariacica, atravessado Viana, atravessado Santa Isabel, parado lá em Domingos Martins, chegado quase em Pedra Azul. E não acharam as burras. Algumas proporções de quilometragem menores, não tão distantes, não sei se eles andaram 50 ou 60 quilômetros, que Pedra Azul vamos bater uns 80, 85, né? Mas a pé. Foi muito tempo procurando as burras. E não acharam as burras. Quando eles chegaram em Zuf, Saul virou para os servos e falou assim: gente, vamos embora. Meu pai já deve ter esquecido as burras e está preocupado com a gente. Porque ele já devia ter quantos dias que ele estava fora de casa? Semanas. A Bíblia não diz exatamente quantos. Já tinha muitos dias que eles estavam fora de casa. E aí um dos servos dele disse para ele: Saul, aqui nessa região de Zuf mora o profeta Samuel. Vamos até ele. Certamente ele vai saber onde estão as burras, ou vamos pedir que ele nos abençoe, ele é um profeta de Deus. Não vamos passar na região onde tem um homem de Deus, sem ir até ele para receber uma bênção. Vamos lá. Saul disse então no versículo 9, no versículo 10 de 1 Samuel 9: muito bem, vamos. E assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Eles chegaram lá, perguntaram para o pessoal onde está o profeta. Eles disseram: ele mora aqui mesmo, ele foi lá consagrar, mas ele está voltando, aquela coisa toda. E lá no versículo 14 vai nos discorrendo a história assim. Eles foram à cidade. Ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar no monte. No dia anterior à chegada de Saul, lá em Zuf, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o povo de Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para a oração do meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará Israel. Saul estava procurando burras e encontrou o reinado sobre a cabeça dele. Saul estava vivendo a vida dele, fazendo uma coisa corriqueira que os jovens faziam naquela época, trabalhando, cumprindo as ordens do seu pai, nas linhas da sua vida. As burras representam a nossa vida diária, nossas necessidades, aquilo que corremos atrás. É o trabalho, é os estudos, é o pagamento das contas, é a provisão da vida. Todo mundo está correndo atrás aí da vida, no modo de dizer. Todo mundo está caçando burras. Quem entende, diga amém. Mas o que será que Deus está preparando para nós? Nas entrelinhas do Transcol que você pega todo dia de manhã para ir para o trabalho. Da convivência com aquela pessoa que você não conviveria de forma alguma, não fosse a obrigação de estar com ela no mesmo ambiente de trabalho. Ouvi um testemunho esses dias de um irmão, vi um vídeo, esqueci o nome dele, mas o vídeo é muito interessante. O irmão que falou com o seu pastor que estava com leucemia. E o seu pastor falou com ele: meu irmão, você sabe o que é essa doença? Ele falou: não. Você sabe o tratamento que você vai fazer? Não faço nem ideia. Foi no médico. O pastor tentando falar para ele a gravidade do problema, mas ele se evitava entender. Esse pessoal mais velho, de outra geração, que não quer entender essas coisas. E aí foi no médico, o médico passou para ele sessões de quimioterapia. E aí ele veio falar com o pastor falou com ele: você sabe o que é isso? Seu cabelo vai cair. Ele: pastor, eu sei,
que dentro de hospital é o melhor lugar que tem para pregar o evangelho. E Deus está me enviando como missionário para o melhor campo que tem para ganhar almas. E aquele irmão foi para sessões. E o cabelo começou a cair, ele começou a ficar magro, começou a ficar apático, amarelo. E ia nos cultos, e o pastor disse que ele ia se arrastando, mas sentava no mesmo banquinho dele. E aí, nos finais do culto, o pastor chegava para ele: como é que está o tratamento? Pastor, está uma bênção. Na última sessão eu falei de Jesus. Todo mundo que estava nas cabaninhas lá, tomando um negocinho na veia, chorou. Os médicos choraram. Todo mundo levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Não te falei, pastor? O hospital é o melhor lugar que tem para pregar o evangelho. E aquele homem se recusava a entender o processo que ele estava passando. E cada sessão que ele ia, e que ele voltava com o organismo pior do que ia, ele voltava mais feliz pela obra que Deus tinha feito. E ele falou: me liberaram a capela do hospital para fazer o culto. Eu sou o pregador leucêmico, olha o título que me deram. E o pastor: meu Deus do céu, como é que eu faço para falar para ele? E o homem ganhando alma, e cada testemunho, maravilhas, e pessoas sendo curadas. E um dia o pastor chamou a esposa, falou: minha irmã, como é que ele está? Ih, pastor, pode começar a preparar o culto fúnebre. Diz o pastor que ela falou desse jeito, porque eu acho que ele não passa de 15 dias. E aí o pastor terminou o testemunho, lá de Belo Horizonte, esse pastor, terminou o testemunho dizendo: irmãos, 8 anos depois eu saí daquela igreja, a esposa já tinha morrido, mas ele continuava vivo. Ele até disse assim: cuidado, não enterra o seu marido antes do tempo. Eu saí daquela igreja e aquele irmão estava lá e curado da leucemia. E ele disse assim: eu não digo nem que ele foi curado, mas ele nem percebeu a leucemia no corpo dele, porque ele encontrou o propósito no meio da sua dor. Buscando burras, procurando. E quando ele se encontra com Samuel, Deus diz para Samuel: é esse, o homem que ontem eu te falei que viria e você ungiria rei de Israel. Buscar burras acaba com a gente. São as burras de uma infância perdida, por um trauma, por uma moléstia, por uma ausência paterna, materna, uma adolescência confusa, uma juventude nas drogas, na prostituição, nas complicações da vida. Essas oportunidades que temos são as oportunidades que não temos. São as enfermidades que enfrentamos, as necessidades ou até mesmo a fome que passamos. Buscar burras nos destrói de dentro para fora. Mas se entendemos que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus, podemos descansar que esse caminho, Ele não nos abandona. Não importa o volume, a intensidade ou o peso da sua dor, Jesus está com você nesse vale. E na entrelinha dele, Ele está construindo um futuro maravilhoso para você. O filme Karate Kid passa uma grande lição. Pelo menos para mim, eu quero dividir com você. Não é o Cobra Kai, a série que saiu não, é o filme. O menino Daniel, acho que nessa nova versão, nem sei se chama Daniel, procura o Senhor Miyagi, depois de tomar um couro dos seus colegas, vários couros, e fala: me ensina Karatê. E o Senhor Miyagi, com dó do menino, fala: vai lá em casa que eu vou te ensinar Karatê. E o Daniel vai com a mochilinha dele, com a bicicletinha dele. Vocês lembram do filme de 84 ou 94? Como eu gostava daquele filme. Eu me realizava ali, eu era o Daniel San. Não é não, né? E o Daniel San vai. E aí ele chega, e o Senhor Miyagi manda ele pintar a cerca. E ele fica o dia inteiro pintando a cerca. Ele volta para casa, a mãe dele fala: aprendeu karatê? Não, pintei cerca.
No outro dia ele vai, chega lá um tanto de carro velho. Aí o senhor Miyagi fala com ele: encelar, mão direita, polir, mão esquerda. Ele fica o dia inteiro. Passa o tempo, ele se revolta, joga a bicicleta, fala: vou embora, eu queria aprender karatê, e o senhor está me forçando para trabalhar. E tem uma briga lá com o senhor Miyagi. Aí o senhor Miyagi fica aquele olho de chinês olhando para ele assim. Na hora que ele acaba de falar, o senhor Miyagi vai dar um golpe nele, ele pá, pinta a cerca. Vai dar um golpe embaixo, ele pá, pinta a cerca. Vai dar um golpe do lado, ele pá, encera, pá, ele pule. E aí ele descobre que através dos trabalhos manuais domésticos que ele estava fazendo repetidamente para o senhor Miyagi, ele estava virando um fera no karatê. E aí ele entende isso. E aí ele pega aquilo que ele já tinha aprendido e vai encerar, polir, pintar. E o final do filme vocês sabem como é. Um golpe fantástico onde ele vence e sai vitorioso. E nós ficamos emocionados com o filme. Qual a lição que isso me ensina? Que buscar burras é ser um Daniel San. É estar aprendendo profundas e fortes lições através de uma vida diária cheia de tribulação. E quando você precisar confrontar o inferno, você não vai criar uma arma nova. Você vai usar aquela velha funda que você usava de segunda a sexta para matar os gigantes no seu local de trabalho. Dentro da sua casa, com a sua família, nas suas madrugadas de confrontos contra o pecado, contra a pressão, contra a opressão. Armas que Deus está treinando você, para que você seja um vencedor nos propósitos dele para a sua vida, e também leve propósito para vidas daqueles que não o encontraram. Como Nick leva propósito para quem tem braços e pernas, porque ele descobriu que a sua falta de braços e pernas gerou na alma dele uma cura que leva o mundo para Jesus. Qualquer coisa que um toquinho desse tamanho, sem braço e perna, falar em cima do púlpito sobre a palavra de Deus, e depois falar quem quer aceitar Jesus, só das pessoas olharem para ele, elas vão dizer: se esse cara não tendo isso, tem isso, eu quero também. A única coisa que devemos fazer é ficarmos plantados em Jesus. A primeira pergunta que eu fiz já está respondida. É Deus que ordena nossos passos? Ou nós que dirigimos a nossa vida? Nós já entendemos. É Deus que ordena nossos passos. Amém? Para viver com alegria, força e vitória a ordem dos passos que Ele fez para cada um de nós, nós precisamos estar plantados nele. E a minha pergunta aqui ainda não tem resposta. Eu só tenho a resposta da minha vida, da sua vida, só você poderá ter. Você está plantado em Jesus? Plantado nele através das terras que ele te dá a oportunidade de decidir ficar ou sair? Entende isso? Através das lutas que você tem tido a oportunidade de escolher travá-las ou não? Você está plantado em Jesus? Na fé, na esperança, que não importa as circunstâncias, todas as coisas cooperam para o seu bem se você ama a Deus? Nós vamos participar da ceia agora. E na última ceia que Jesus estava com seus discípulos, Ele deu para eles os segredos. O segredo para que eles vivenciassem tudo aquilo que eles viram Ele fazer durante os 3 anos que andou com eles. E que é tudo isso sobre o que nós falamos. Buscar burras, encontrar reinos, vivermos conectados com Jesus, com relacionamento íntimo e sincero, e não numa religiosidade extrativista de bênçãos. Entender que nossas decisões e propósitos divinos
ou o nosso livre-arbítrio e a vontade de Deus, não são verdades que colidem, mas são verdades que se completam. Ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que vive uma frutificação e sabe que ela vai vir, é ouvir as palavras de Jesus. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aconteça o que acontecer, comunidade 7. Só permaneça firmado em Jesus. Não desista dele. Não desista da fé. Não deixe que nada, nem ninguém te empurre para fora da sua presença e dos seus princípios. Encontre Jesus através das linhas das Sagradas Escrituras, diariamente. E descubra que enquanto você o encontra nas linhas das Sagradas Escrituras, você encontra paz nas linhas da sua vida e descobre propósito nas entrelinhas da vida. E como Nick Fujisik e aquele irmão que pregou com leucemia, com milagre ou sem milagre, você vai ser um